Hello, pessoal! Aqui quem fala é a Vânia, mais uma semana para dar uma aula nova desse mini curso de inglês para ensinar todos os pontos mais importantes da língua inglesa, aqueles que vão fazer com que você seja capaz de ler textos sozinhos, de começar a pensar melhor na estrutura das frases como um nativo faria. Hoje nós vamos falar sobre o Present Perfect. E o que é Present Perfect? Present Perfect é um tempo verbal em que você fala sobre algo que aconteceu no passado, mas você não cita quando essa coisa aconteceu. Ou você fala sobre alguma coisa, uma atividade que iniciou no passado e que continua acontecendo até os dias de hoje. Também existem determinadas palavras, advérbios, que vão aparecer sempre com essa estrutura de Present Perfect. Vamos ver alguns exemplos e aí eu vou poder trabalhar um a um com vocês. Para começar, a gente precisa entender como é a estrutura de uma frase com Present Perfect. Eu digo sempre que toda frase em inglês é como se tivesse uma espinha dorsal. Essa espinha dorsal é o sujeito, o verbo e o complemento. E aí todas as outras coisas que a gente quer, a gente vai colocando entre essa espinha que precisa estar ali para a frase ficar em pé. Então, eu tenho o sujeito, vamos supor que eu coloque I. Depois do sujeito, eu tenho que usar o have ou has. Mas nesse caso, quando eu estou tratando de present perfect, o have ou has não é o verbo da frase. Ele é um auxiliar, ele é uma muleta, como foi o do e o does no tempo presente e o did no tempo passado. Agora, eu vou usar o have ou has como muleta. Se eu tiver I, you, we, they, o auxiliar é have. E se eu tiver he, she, it como sujeito, o auxiliar será has. Depois, eu preciso colocar um verbo no particípio passado. Se vocês não se lembram da regrinha, da tabela de verbo, do que é verbo regular e irregular, eu sugiro que vocês assistam novamente o vídeo que fala sobre o passado simples. Eu vou deixar o link aqui para que vocês possam rever, relembrar e aí sim, a hora que assistir esse vídeo, saber do que está se tratando. Todos os verbos em inglês são divididos em regulares e irregulares. O verbo regular significa que se eu colocar ed no final dele, eu já transformei o verbo em passado e também em particípio passado. Vejamos, por exemplo, like é o verbo gostar. No passado, liked, gostei. Por exemplo, I liked, eu gostei. He liked, ele gostou. E se eu falar liked como particípio passado, é gostado. Ele não tinha gostado do que você falou, mas resolveu ficar quieto. Eles já tinham me falado sobre o problema do rádio. Cantado, falado, comido, viajado são verbos no particípio passado, geralmente em português terminados com ado ou ido. Porém, em inglês, como eu te disse, existem os verbos regulares, que são esses que eu só preciso colocar o ed no final, e existem os verbos irregulares. Cada um dos verbos irregulares pode terminar de uma forma diferente. Por isso, existe uma tabela de verbos irregulares. Toda vez que você for usar um verbo novo que você não conheça, eu sugiro, em primeiro lugar, procure por esse verbo na tabela de verbos irregulares. Se você o achar ali, é só copiar. Toda tabela de verbo irregular vem dividida em 3 colunas. A primeira coluna é o tempo infinitivo, né? E se eu tirar o to, ele automaticamente virou presente. A segunda coluna é o verbo no passado, normal, e a terceira coluna é do particípio passado. Ah, mas vai fazer diferença? Eu não posso copiar da coluna do meio como se fosse a terceira? Não, porque muitas vezes a terceira coluna será diferente da segunda coluna, e a gente vai ver os exemplos. Então, entendido. A estrutura será sujeito, have ou has, depende do sujeito que eu tenha, e depois um verbo no particípio passado. E aí, logicamente, o complemento que você quiser. Exemplo para ilustrar. Camila. Camila corresponde a she, então tem que ser she has. Camila has gone to school by car. Então, Camila foi ou tem ido à escola de carro. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Eu falei dessa tabela de verbos irregulares. Então, vamos dar uma olhada no exemplo. As 3 colunas, né? No infinitivo ou presente. Segunda coluna passado. Terceira, particípio passado. Primeiro verbo, to go. Passado, went. Particípio passado, gone. To eat. Passado, ate. Particípio passado, eaten. Olha que diferente. Então, por isso que eu digo que não dá para copiar da segunda coluna para fazer de conta que é o particípio passado.
To read, read, read. Esse eu só mudo a pronúncia, mas eu escrevo nas 3 formas iguaizinho. To speak, spoke, spoken. E to write, wrote, written. Existem verbos que ficarão iguaizinhos no presente, passado, particípio passado. Outros verbos terão o passado e o particípio passado igual. Outros terão presente, passado, particípio passado totalmente diferentes. Então, você precisa seguir essa tabela. Se estiver na tabela, você copia. Se não tiver, é só colocar ED. E aos poucos, você vai notar, pelo uso, que certos verbos se repetirão com muito mais frequência e esses você vai começar a memorizar antes. Então, esses que estão já memorizados, você não precisa mais procurar. Os próximos, que forem verbos novos ou que ainda causarem uma certa dependência, uma insegurança, você consulta de novo a tabela de verbos. Abreviações. Esse verbo auxiliar, have ou has, ele pode ser usado como I have, mas abreviado I've, que é muito mais comum. No inglês falado, ele é 90% das vezes abreviado. You have. You've. He has. His. E aí toma cuidado para não confundir com abreviação S de apóstrofe ou abreviação S do verbo to be, is. Existe inclusive um vídeo que eu já gravei falando especificamente sobre esse problema. Olhe o linkzinho, assistam se vocês tiverem dúvida. She has, she's. It has, its. We have, we've. You have, you've. They have, they've. E só lembrando que depois do sujeito e do verbo auxiliar, você vai precisar colocar o verbo principal no particípio passado. Eu só mostrei aí como abreviar esse verbo auxiliar, essa muletinha da frase. Vamos passar então agora para ver como é que fica a abreviação da negativa. Há 2 formas de abreviação, uma menos comum e uma mais comum. Então, por exemplo, se eu disser I have not, eu posso abreviar I've not, mas é muito mais comum I haven't. You have not, you've not, you haven't. He has not, he's not, he hasn't. She has not, she's not, she hasn't. It has not, it's not, it hasn't. We have not, we've not, we haven't. You have not, you've not, you haven't. They have not, they've not, they haven't. Tudo bem? Então, essa última forma, hasn't e haven't, é muito mais utilizada. Eu sugiro que, na língua falada, vocês o utilizem. Se bem que nem é preciso eu sugerir isso. Vocês vão ouvir com tanta frequência e vão se acostumar com isso, que também na hora de falar isso será natural para vocês também falarem dessa forma. Agora, vamos dar uma olhadinha. A partir do momento que eu sei a estrutura, né? Então, sujeito, have ou has, o verbo no particípio passado, depois o complemento. Mas quando é que eu vou usar isso? Por que eu não posso simplesmente usar o passado simples? Então vamos ver a diferença entre eles. Steve recorded videos last week. Se eu perguntar quando, né? When? Quando que ele gravou esses vídeos? Last week, semana passada. Eu tenho um tempo definido. Então, se eu olhar nessa linha aqui em cima, né? Eu tenho passado em vermelho, o presente em azul e o futuro em verde. Futuro que virá, não sei ainda. Se eu pergunto quando ele gravou, when did he record? Last week, eu tenho um tempo exato em que a ação aconteceu e já terminou, inclusive. Então, eu vou apontar aqui para o passado. Essa sentença, essa ação já aconteceu no passado. Porém, se eu disser, Steve has recorded videos. When? Quando? Ops, não sei. Se eu não sei quando essa ação aconteceu, eu não posso apontar para passado, presente ou futuro. Eu não tenho como apontar isso. Se eu não tenho como especificar, então eu estou falando do present perfect. É um tempo não definido, porque aconteceu no passado e eu não sei quando. Ou, supondo, por exemplo, que o Steve trabalhe com gravação de vídeos, eu vou dizer que ele está gravando novos vídeos todas as semanas. Então, não é uma ação simplesmente que aconteceu no passado, mas ela começou a acontecer no passado, sabe-se lá quando, há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e tem acontecido sempre até os dias de hoje, porque é o trabalho dele, é a forma de sustento dele. Se ele parar de fazer isso, ele para de ganhar dinheiro.
Então, Steve has recorded videos, eu posso tanto dizer não tenho tempo definido, como eu poderia entender, olha, é uma ação que começou no passado e está vindo até agora no tempo presente. Se tivesse parado no passado e eu tivesse um tempo preciso de quando a coisa aconteceu, seria passado simples. Mas nesse caso em questão, eu não sei quando aconteceu, ou, dependendo da função da pessoa, eu posso entender que é uma ação que começou no passado e que tem se repetido frequentemente até os dias de hoje. Então, aí eu poderia dizer que está cobrindo passado e presente nessa ação. I worked at Managed English in 2006. When? Quando? In 2006. Tá definido o tempo. Então, logicamente, é passado. Significa que em 2006 eu trabalhei nesse local e não trabalho mais. A ação já acabou. Acabou em 2006. Em 2007 eu já não estava mais trabalhando no mesmo local. Então, a ação terminada, eu só aponto isso pro passado. Porém, se eu mudar para I've worked at Managed English since 2006, significa que eu trabalho ou eu tenho trabalhado na Managed English desde 2006. Eu estou dizendo quando a ação começou lá no passado, mas eu não estou dizendo quando ela terminou, porque essa ação está se repetindo até os dias de hoje e eu continuo trabalhando na mesma empresa. Então, essa ação iniciou no passado, ela abrange passado e uma parte do presente também. Nota que tudo mudou por causa da palavrinha since. Since é desde. Então, eu estou explicando o início daquilo lá, mas eu não estou explicando o fim, é só o início. Poxa, mas eu estou falando 2006, é passado, mas foi quando começou, não quando terminou. O passado simples é quando a coisa já terminou num determinado tempo, que não é o tempo presente, é o passado. Vamos ver uma outra frase agora com uma outra palavrinha. Ao invés de since, que é desde, eu vou usar for. Steve and I have worked together for 8 years. Steve e eu temos trabalhado juntos há 8 anos. É passado? Não, mas começou no passado e tem ocorrido até os dias de hoje, até o momento presente. Então, temos trabalhado juntos há 8 anos, isso significa que há 8 anos atrás essa ação iniciou e tem se repetindo dia a dia até a presente data. Então, ele abrangiu aí o passado e uma parte do presente. I haven't gone to the store yet. Por coincidência, ontem o Steve me pediu para fazer chocolate quente. Porém, eu não tinha todos os ingredientes. Então, eu abri os armários e eu vi que eu tinha o extrato de baunilha, eu tinha mel, eu tinha o chocolate em pó, tinha canela, mas eu não tinha leite. I haven't gone to the store yet. Eu não fui ainda, né? Não fui para o mercado ainda, yet. Eu estou falando de uma ação que deveria ter sido executada no passado e que até agora eu não fiz. Então, não fiz, negativa. Aline has studied hard lately. Aline tem estudado duro ultimamente. Quando é ultimamente? Não sei. Isso é muito relativo. Ultimamente pode ser nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos. Essa relação de tempo vai depender muito de com quem eu estou falando. Então, por isso é relativo. Não dá para eu especificar, ultimamente significa tal tempo. Não, ultimamente é uma palavra que não dá para você definir quando exatamente. Não dá para você apontar exatamente no dia que isso aconteceu. Não tem tempo definido, present perfect. Michelle has read interesting books recently. Recentemente, né? Então, a Michelle tem lido livros ou leu livros interessantes recentemente. Pode ser que ela continue lendo esses livros interessantes ou leu vários num determinado tempo e parou, mas de toda forma eu não sei definir quando é esse recentemente. De novo, eu não sei se foi nos últimos dias, últimas semanas, últimos meses, últimos anos. Então, eu não posso definir isso. Se eu não posso definir um tempo, ele é present perfect. I haven't exercised this month. Ah, falou quando? Mês, né? Então, esse mês. Mas o mês ainda não acabou. Pô, mas já é dia 31 de maio, então já é o último dia do mês. Não. O último dia só vai ter acabado, só vai virar passado, né? Esse mês de maio, por exemplo, só será passado quando mudar do dia 31 para o dia 1. Então, quando for meia-noite, não sei quantos segundos, que já virá dia 1 de junho, aí eu vou poder falar I didn't exercise last month. Não me exercitei o mês passado.
Porém, se eu ainda estou no mês de maio, mesmo sendo dia 31 de maio, o mês não está terminado e eu não posso usar isso como passado simples. Isso é um tempo que começou no início, por exemplo, de maio, que é passado, e está vindo até hoje, dia 31, que é tempo presente. Então, começou no passado, está vindo até agora. I haven't exercised this month. Não me exercitei esse mês. É uma ação contínua de um mês todo e não só de um dia. Present Perfect, porque eu não estou informando exatamente um mês que já acabou, né? Se for dia 24, 25, 26, 27, 30, 31, ainda é o mesmo mês e não pode ser considerado passado, porque eu usei a palavra esse mês, né? Essa expressão esse mês como sendo foco e o mês ainda não acabou. Como sempre, no final das minhas aulas, eu vou deixar uma lista de exercícios que vocês vão poder consultar. Essa lista só será recebida por quem assina a lista preferencial. Essa lista fica aqui do ladinho. E se você quiser receber os exercícios pertinentes a Present Perfect e diferenciação de Simple Past e Present Perfect, é só assinar a lista preferencial aqui do lado. Quem já assinou não precisa fazer mais nada, porque toda segunda, terça-feira está recebendo material novo por e-mail. Quem ainda não assinou, é só clicar aqui do lado, vocês vão clicar, vão colocar o melhor e-mail de vocês, aquele e-mail que vocês têm certeza que vocês estão sempre abrindo, e aí vão receber um e-mail. Recebendo esse e-mail, vocês têm que abri-lo, confirmar, vai ter um retângulo preto escrito confirme, então clica, confirma sua inscrição. Não adianta mandar um e-mail para mim avisando que está confirmando, vocês têm que clicar naquele botão confirmar. É necessário que se faça isso para que fique muito claro que isso não é spam e que a gente só vai mandar mensagens para vocês a partir do momento que teve essa confirmação de que realmente foi você quem pediu para receber material no seu e-mail. E se depois dessa confirmação você não receber o e-book rapidamente, ou se nas semanas seguintes você não estiver recebendo o seu e-mail com exercícios e dicas, por favor, entre em contato comigo, vania@managedeenglish.com, e eu vou resolver o seu problema. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o que é o Present Perfect e um pouquinho dessa diferença entre Present Perfect e Simple Past. Eu tenho um outro vídeo mais antigo que também está falando disso. Vai aparecer o link aqui em algum local, do lado em cima e embaixo, para que vocês também possam consultar e aprender um pouquinho mais. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu curtir aqui no Facebook ou no YouTube, compartilhe esse vídeo com os amigos, esse é o único pagamento que nós pedimos, que vocês compartilhem, porque dessa forma nós nos sentimos mais motivados para produzir mais material gratuito para vocês. So that's it for today. Enjoy your class, study hard, and I'll see you next class. Bye bye!